Bom, passo a palavra agora à professora Suzane Varjão, que é gerente do Núcleo de Qualificação de Mídia da ANDE, Comunicação e Direitos. Boa noite a todos e todas. Eu juro que eu vou tentar abreviar o sofrimento de vocês. Que sofrimento. Mas gostaria de, primeiramente, parabenizar os promotores desse evento extraordinário em prol da cidadania. Parabenizar pela ação que se inicia agora, extremamente importante, de instalação do Observatório. Parabenizar particularmente o Ministério Público, não apenas por esse evento, mas pelas ações que vem empreendendo no Brasil em defesa da lei, em defesa dos direitos das pessoas, em defesa das instituições que compõem a democracia brasileira, enfim, em defesa da democracia ela própria. E não posso também deixar de observar algo inédito aqui, relativamente inédito, e agradecer o respeito que o senhor governador está tendo por nós, por esse debate, o compromisso com essa temática, porque o que a gente observa em geral é que as autoridades, os governadores, eles vêm aos debates, falam e não ouvem, vão embora. Então, muito obrigada pelo respeito, governador. Eu gostaria, antes de iniciar a apresentação propriamente dita, de rapidamente esclarecer um pouco o meu lugar de fala. Eu sou jornalista há mais de 30 anos, tenho 27 prêmios de reportagem, a maioria por defesa de direitos das pessoas, e os tenho com muito orgulho, porque o que quero dizer com isso é que o meu lugar de fala é o lugar de fala de uma pessoa que respeita profundamente a imprensa, o jornalismo. A imprensa ainda é uma das instituições mais respeitadas do mundo e precisa continuar a ser. E para continuar a ser, precisa se debruçar sobre alguns problemas, como esse que nós estamos aqui debatendo. Um fenômeno midiático. Quando a gente fala em mídia, a gente tem que pontuar que não se trata de um bloco homogêneo, composto por diferentes poderes, práticas, estratégias comunicacionais. Quando a gente fala de mídia, a gente está falando de jornalismo, mas a gente está falando de entretenimento, de propaganda também, a gente está falando de jornalista, mas a gente está falando de empresário também, enfim. É preciso a gente separar essas coisas, porque a gente precisa, quando a gente quer refletir sobre um problema para resolvê-lo, a gente precisa fazê-lo com precisão. E nós temos hoje, no campo da comunicação de massa, um fenômeno, que é esse fenômeno apelidado por todos nós de, esse apelido pegou, né, de policialescos, em função de serem produções com uma única voz, né, diferentemente do jornalismo. E esse fenômeno ele vem combatendo, não só esse fenômeno, ele opera não apenas a parte dos critérios éticos e técnicos do jornalismo, mas combatendo mesmo esses critérios, combatendo as leis, as instituições que compõem a democracia, defendendo a lei de Talião, as políticas de mano dura, enfim, os linchamentos, a tortura, a violência policial, enfim, o arbítrio. E foi por esse motivo que a ANDE Comunicação e Direitos, em conjunto com diversas organizações sociais e do Estado também, o Ministério Público está conosco nessa articulação, o Ministério da Justiça, enfim, nós passamos a buscar compreender esse fenômeno na perspectiva, obviamente, de enfrentá-lo, e estruturamos, dentre outras ações, um programa de monitoramento de violações de direitos na mídia brasileira. Aqui, muito rapidamente, um pouco do fenômeno para a gente lembrar, dar um choque de realidade.
acabaram de pegar o cara, tá? Ele já acabou de ser preso. Ele estava naquela ilha localizada abaixo da ponte que liga o Matadouro à Vila Helena. Então a praga acabou de ser grampeada, né? Não seria o caso, né? Passar logo fogo num cara desse aí, né? Para que nós queremos vagabundo do Rio aqui na nossa área? Nós já temos essas merdas aqui na cidade que traz uma porção de problema. Ainda vem bicho de fora ainda para trazer problema? Então é uma pena que ele não reagiu. A rapaziada passaria fogo nele de uma vez e tá tudo certo. Então o desgraçado já tá preso. Bom, eu vou parar por aqui, um pouco mais longo, mas a gente não tem tempo mais. É somente para demonstrar que tipo de discurso é esse, que não é eventual. E vocês vão ver aqui, a gente fez um trabalho de monitoramento de 28 programas em 10 cidades brasileiras e os dados são bastante estarrecedores. Essa ação, é importante dizer que é uma articulação bastante ampla. Nós, em função dela, dentro dela, nós construímos uma ferramenta específica de monitoramento que a ANDI tem em sua trajetória. Ela vem monitorando diversos discursos midiáticos sobre diferentes problemáticas, mas a gente teve que construir uma ferramenta mais específica porque tratava-se de uma narrativa que fugia muito aos parâmetros jornalísticos. Então, numa primeira fase, a gente estruturou a ferramenta de análise e nós estruturamos, fizemos um acordo com o Ministério Público de cooperação técnica e achamos por bem registrar todo o processo de construção da ferramenta, porque vimos que ele não era apenas útil para os classificadores, ou seja, os pesquisadores, as pessoas que iam fazer o monitoramento desses programas, mas a sociedade brasileira como um todo precisava tomar conhecimento do nível de violações e de infrações às leis que estava sendo cometido por esses programas e acabamos produzindo um guia prático. Essa ferramenta, muito rapidamente, ela estava dentro do bojo de um grande debate sobre regulação de mídia. Essa palavra que todo mundo tem medo. Regulação, é censura. E esse debate ele é necessário, ele precisa ser posto. Ele está sendo muito interditado em função dessa falsa forma, digamos assim, esse falso risco de restrições à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa. Mas nós vimos, e o Ministério Público, inclusive, nos mostrou isso, que nós já somos regulados. Aliás, todas as áreas impactantes da vida social, elas são reguladas. E somos regulados por leis. Então, decidimos trabalhar especificamente com o texto da lei. E estruturamos uma ferramenta relativamente simples, relativamente, digo, porque tem 3 anos que a gente está construindo essa ferramenta, porque nós não tínhamos e não temos ainda, de fato, um arcabouço legal consistente e que pudesse ser empregado, por exemplo, num tipo de trabalho como esse. Tivemos que estruturar esse conjunto. E aí nós reunimos um conjunto de leis brasileiras, né, de legislação multilateral, supralegais, infralegais também, instrumentos de autorregulação, e a partir do texto da lei nós estruturamos as categorias de violações e comparamos com as narrativas de rádio e TV, o que a gente chama de quadro de referência. Aqui, rapidamente, apenas para vocês terem noção de como é esta ferramenta, a partir do texto da lei, a gente mediou o texto da lei para a sociedade, né, e para os classificadores, logicamente, e aí a gente tem a descrição de cada violação. Estou empregando como exemplo aqui apenas uma violação, que é o desrespeito à presunção de inocência, e a partir desse texto da lei, dos textos das leis. Um exemplo apenas do desrespeito à presunção de inocência, que é uma preocupação geral
da sociedade internacional, né? Ele está na Constituição Federal, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ele está na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, que diz especificamente. Deu algum errozinho aqui, eu vou voltar, não tem problema. Eu não sei porque que ele não está indo. E ele está no Código de Ética de Jornalistas Brasileiros também, que é um código extraordinário, mas vem sendo solenemente ignorado por esse modelo específico de comunicação, e eu diria modelo de negócio comunicacional. A presunção de inocência é um dos fundamentos da atividade jornalística. E a partir daí, nós então comparamos com as narrativas de rádio e TV, isso, estou falando da ferramenta, como essa, em que está muito óbvio aí o desrespeito à presunção de inocência. Eu pulei aqui. Gente, está dando uns pulos aqui que eu não estou entendendo. Desculpa isso. Bom, nós utilizamos vários critérios, não vou me deter em função do adiantado da hora, mas quero apenas, ele está realmente pulando em virtude do adiantado da hora, mas quero apenas pontuar que a gente usou, nós fomos extremamente criteriosos, nós evitamos legislações, por exemplo, que pudessem chegar perto, não da ação mesmo, mas do possível debate sobre possível restrição à liberdade de expressão. Fomos acompanhados por organizações que trabalham em defesa da liberdade de expressão. Enfim, queremos frisar com isso que o quadro que nós vamos mostrar é muitíssimo mais grave do que o que nós capturamos em função do nosso extremo rigor para que houvesse o mínimo de subjetividade possível, porque mesmo o texto da lei dá margem, sim, a interpretações. E essa ferramenta ela é complementada por um questionário que é basicamente para contextualizar as infrações às leis e as violações de direitos humanos. Nós construímos, então, com isso, uma tecnologia social para monitoramento sistemático de violações que falta. Na prática, não se fiscaliza essas concessões públicas, elas estão completamente em desacordo com os contratos que foram feitos, mas ninguém fiscaliza. E não fiscaliza também esse tipo de produção nociva à sociedade brasileira. Essa tecnologia ela reúne um bloco de legislações que buscam defender, buscam harmonizar direitos nessa arena da comunicação de massa e a categorias de violações de direitos humanos, identificadas, categorizadas, enfim. Aí nós produzimos, então, registramos isso nos 2 volumes, que é o que o governador tem em mãos. Nós trouxemos muito poucos, trouxemos 30 exemplares só, doutor. Está com a Carla, eu não sei qual vai ser o critério de distribuição, mas, de qualquer forma, ele pode ser acessado aí por esse endereço eletrônico. Para que nós fizéssemos esse trabalho mais amplo, nós realizamos um monitoramento piloto em que detectamos a infração a pelo menos, na verdade, 12 leis brasileiras que, quando aplicamos na pesquisa ampla, a gente conseguiu capturar apenas 11, porque é uma amostra, tá? A infração a pelo menos 7 legislações multilaterais, diz respeito a pelo menos 3 dispositivos de autorregulação, cometendo pelo menos 9 tipos de violações de direitos. A gente vai falar uma a uma, então eu não vou colocar agora. E numa segunda fase, que foi essa, a gente aplicou então essa ferramenta em narrativas de 28 programas de 10 cidades, 28 programas de rádio e TV de 10 cidades brasileiras. E a gente acabou de redigir o documento, o relatório, tem 200 páginas. A gente pretende transformar numa terceira publicação, mas os resultados eles estão aqui. A pesquisa em si, como disse, 28 programas, 30 dias, 2 de março a 30, são essas as cidades, as mídias, os programas, as emissoras. Não vou parar aí, se alguém quiser depois a gente disponibiliza. E com
os seguintes resultados. Nós conseguimos capturar em apenas 30 dias 4.500 violações de direitos nesses 28 programas em apenas 30 dias. Quais sejam? Exposição indevida de pessoas, 1.704 vezes. E eu gostaria, rapidamente, apesar do corre-corre, de mostrar mais ou menos qual é o teor, o que é que são essas 1.704 exposições indevidas de pessoas. Os familiares chamaram a nossa equipe exatamente nesta casa, a Ju, aqui, para mostrarmos um vídeo, um caso. Esse vídeo é bastante extenso. A gente super cortou apenas para mostrar. Por este homem de aproximadamente 40 anos, Francisco, o nome dele. Vamos conversar com o Rosivel, que é pai da garotinha de 9 anos. Que o que ele fez com a minha sobrinha poderia ter feito com qualquer outra criança. É de dentro da minha casa também, ela está chocada com isso, ela não está aceitando. Saindo aqui da casa, vamos tentar conversar com a esposa, Ana, o nome dela, a esposa desse Francisco. Então, apenas para mostrar o modo de operação desses programas feitos em nome da segurança pública, de como eles não se preocupam, até as vítimas elas são expostas. Isso foi um estupro, acho que a grande parte de vocês deve conhecer aqui essa narrativa, de uma criança de 9 anos, usado como atração de programação. E a gente tem náuseas ao ver, porque a gente editou completamente, mas a gente sente náuseas porque é mostrado o ato de uma forma escandalosa, né? Desculpa, está pulando mesmo, não sei porquê. Desrespeito à presunção de inocência, que é bastante óbvia, né? Violação do direito ao silêncio. Desculpa, eu estou esquecendo no corre-corre de dizer os números, mas acho que vocês estão lendo, né? Se tiver muito rápido, vocês dão um toque. Exposição indevida de famílias, 295. Incitação à desobediência às leis ou às decisões judiciárias, porque esses programas, eles não só desrespeitam as leis, eles incitam ao desrespeito às leis. E apenas para dar uma ideia do que a gente está falando, do que são essas 151 incitações à desobediência às leis. Eu não sei o que aconteceu aqui. Oi? Espera só um pouquinho, né? Não entendi. Mas ele não saiu. Vamos ver. Ele estava reconhecendo, eu acho. Alguém entende aí de informática, gente? É tão importante isso. Oi? O X. Bom, não está encontrando, mas são discursos tipo lei. E esse discurso especificamente que trouxe para aqui é exatamente dessa forma. E ele aponta para outra perspectiva, para outro elemento que compõe esse modelo, que é a briga contra os critérios jornalísticos. É dito textualmente: nós estamos cansados de dizer para os repórteres que não é para falar como a lei manda, é para falar dessa outra forma, porque a lei, o problema é lá da lei, não tem nada a ver com a lei. Porque lei no Brasil não prende bandido, enfim, é esse o contexto. 151 narrativas desse tipo encontramos em 30 dias. Incitação ao crime e à violência, a abertura aqui do programa mostra qual é, do que estamos falando. A identificação de adolescentes em conflito com a lei. Como é que uma de maior, paraenalista, o de menor que assume tudo, né? Diz que o de menor que assume vai encobrir. Como é que ela mesmo está assumindo tudo, está tirando a gente? Por que ela sabe que a gente não é disso? É proibida textualmente, né, pela lei, a
a identificação de adolescente como na lei, mas a gente enxerga, vê e analisa algo mais grave ainda, que é o fato de esses programas, que esse não é o discurso mais forte neste sentido, de que eles não ignoram o fenômeno da cooptação de adolescentes por adultos, não apenas para participar de eventos criminais ou infracionais, mas para assumir a autoria desses delitos ou desses crimes cometidos em grupo, caso se chegue a esse grupo. Isso é um fenômeno bastante claro. E os comunicadores, os astros desses programas, eles discursam nesse sentido, mas ignoram e acreditam a uma pretensa impunidade aí. O mesmo argumento usado pela criminalidade organizada é utilizado por esses astros desses programas para defender aí a redução, por exemplo, da idade penal. Discurso de ódio e preconceito é tão grave esse discurso. Esse tipo de violação de direito é tão grave que a gente achou que a gente não ia encontrar nessa pequena amostra. Nós encontramos 17 exemplos. Inclusive, eu não pude gravar ainda, porque dessa... mas está acabando. Obrigada, Edgar. Mas são discursos de ódio, inclusive, contra o campo de defesa dos direitos humanos, indiscriminadamente. Essas pessoas chegam a acusar aqueles que defendem a lei, os direitos impressos nas leis, de serem participantes do crime organizado. É uma leviandade que, de fato, nós precisamos pensar se esse discurso realmente está fazendo bem ao nosso processo civilizatório. Porque não é apenas os direitos das pessoas que são atingidas por esses programas. Não é apenas a democracia que está sendo atingida, mas o nosso processo civilizatório, que há milênios vem recusando a força bruta e colocando no lugar a força da lei. Então a gente precisa realmente, nós precisamos nos debruçar sobre esse fenômeno. Tortura psicológica e tratamento desumano e degradante é outro que pensamos que não íamos achar, mas encontramos 9. E vou um pequeníssimo extrato, somente para dar uma noção. Ô, Mara, você estaria me escutando que hoje o Mara, minha avó, Tereza, os meus primos, que não deixou de fazer atenção. Eu nunca estopei ninguém, quem me sabe é você, porque eu já vi, pô. Algum de vocês deve estar me assistindo e sabe que eu não estopei ninguém, pô. Eu nunca estopei ninguém na minha vida, nunca. Esse vídeo tem 8 minutos, não dá para colocar num debate, né? Mas tem 8 minutos de uma entrevista interrogatória. Viralizou. Oi? Viralizou. Tá na Pois internet. é. Então, vocês conhecem mais ou menos o conteúdo. E o pano de fundo dessa tortura psicológica, o rapaz, primeiro, o motivo da zombaria é a ignorância do rapaz, né? Ele não sabe articular as palavras direito, ele não sabe o nome de um exame, o exame de próstata, e em cima disso se faz uma grande zombaria. Mas há também um outro contexto, que é o do pânico dele. Ele confessa a tentativa de roubo, de assalto, não me lembro bem se foi roubo ou assalto, deve ter sido assalto. Mas a comunicadora, o esforço dela e do grupo de produção é de imputar a ele a pena, a acusação de estupro, porque todos nós sabemos de uma violência terrível que acontece nos presídios brasileiros e que todos nós toleramos. E ele parece ser adolescente também, né? A gente não tem certeza, parece. Ele parece ser adolescente, eu tenho esse agravante. Uhum. A cara dele aparecendo. E os adolescentes, eles são mostrados e se briga com a lei, se diz, eu é que mando, então é porque vai... Um argumento muito recorrente de que, porque vai ajudar a achar a pessoa, o bandido. A gente tem que repensar esse falso recurso. Porque a impressão que eu tenho, que nós temos, nós que nos debruçamos com muito cuidado sobre essas narrativas, é que esse tipo de recurso, é como se eu tivesse aqui, eu e o Edgar, e uma mosca aqui
no meio e... E você chega lá do fundo e quer matar essa mosca e pega uma bala de canhão, né? O que é que nos diz, que pesquisa? A gente, para trabalhar com a vida humana, a gente tem que trabalhar, e numa escala dessa, a gente tem que trabalhar com dado, com precisão. O que é que nos diz que este método de investigação, ele faz bem à sociedade, se ele não faz muito mais mal, se ele não mata mais Edgares e Suzanas do que moscas, né? Então a gente precisa realmente repensar, porque queremos um aparato repressivo, sim, qualificado, remunerado, agora muito bem treinado para de fato cumprir o seu papel constitucional, que é de interromper de fato o ciclo das violências. Enfim, eu tinha alguma coisa antes? Não, né? São as normas. Só um minutinho que estou acabando, tá? Travou. Em relação às infrações, nós vamos agora colocar rapidamente, lei por lei, que nós usamos, e foi um total de 21 normas desrespeitadas, 17.723 vezes em um mês. Isso é absolutamente incompatível com o Estado Democrático de Direito. São 11 leis brasileiras infringidas 8.232 vezes. Constituição Federal, 1928. Código Brasileiro de Telecomunicações, 1928. Ou seja, todas as 1928 narrativas que continham violações infringiram essas leis. Código Civil Brasileiro, também 1928. Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, 1866 vezes. Lei de Execução Penal, 300. Código Penal Brasileiro, 127. Estatuto da Criança e do Adolescente, 78. Isso em um mês. Estatuto do Idoso, 50. A lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, 17. A lei sobre tortura, 9 vezes. Estatuto do Índio, a gente registrou apenas uma vez, porque, na verdade, nós não havíamos incluído essa legislação no monitoramento piloto, só que nós capturamos por acaso, e aí nós registramos apenas para registrar a infração a essa lei. 7 legislações multilaterais, né? Vários instrumentos supralegais, 7.529 vezes. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 1928 vezes. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 1928 também. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1849. Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, 1801 vezes. Convenção sobre os Direitos da Criança, 13. Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, 9 vezes. Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, uma vez que foi o mesmo caso do Estatuto do Índio. E 3 normas autorregulatórias ignoradas 1962 vezes. O Código de Ética dos brasileiros, de jornalistas brasileiros, que é extraordinário, solenemente ignoradas em todas as narrativas que continham violações. Princípio também sobre liberdade de expressão e igualdade, 17. E uma importante declaração conjunta de relatores da ONU, da OEA e da Cooperação Europeia sobre liberdade de expressão, demonstrando de como esse direito do campo, ele não é absoluto, não somos semideuses. Ele tem que ser harmonizado com outros direitos. 17 vezes. E tem outras implicações, né, como discursos sistemáticos contra instituições democráticas, acho que não vai, porque áudio, talvez, vai. É uma pena. É tipo, manda fechar o Congresso Nacional, porque lá só tem corrupto. É este o nível. Combate aos parâmetros técnicos e éticos da imprensa. Eu acho que esse vai. É uma pena. Mas é tipo isso, a briga. Não, eu digo todos os dias aos jornalistas que não é para falar dessa forma, que isso lá é problema da lei. Problema da lei é problema da lei. Aqui a gente tem que falar dessa outra forma, que é a forma que a lei busca evitar. Mas eu estou terminando.
Evidência de diluição da fronteira entre jornalismo e entretenimento. Opa, ainda tenho 5 minutos. Então, a gente tinha combinado 25, né? Mas obrigada. É muito novo. Resolvam. Esse pequeníssimo trecho que integra aquela narrativa, ele, como vários outros, e nós vimos aqui quantos a gente achou nesse sentido, de como tem um elemento bastante marcante desses programas, e que é totalmente diferente do que deve ser a prática jornalística. Esses programas, professor, eles vêm modificando mesmo a estrutura da narrativa, sabe? Colocando elementos de entretenimento, falando sobre dramas humanos extremados, terríveis, com elementos de entretenimento, o que nos coloca, nós jornalistas, na obrigação de revisitar os nossos parâmetros. Não precisamos trocá-los. Não, eu acho que os parâmetros que regem a imprensa, o código de ética, como disse os jornalistas brasileiros, é extraordinário. Mas nós precisamos dizer se nós nos incluímos, ou se incluímos esse tipo de produção na nossa ética, no nosso ponto. Se podemos continuar deixando que roubem dessa forma, desculpa até a emoção, a nossa ética. Impacto das mensagens violentas e anti-humanistas sobre o universo infanto-juvenil. Esses programas, a maioria é veiculado no horário do almoço e no horário da tarde, por exemplo. Aí estão os dados mais detalhados estão no relatório da pesquisa que a gente vai estar lançando, até junho a gente está lançando. E vem no contexto de debate, né, maior, que o porquê de que... por que permitimos que produções desrespeitem 17 mil normas regulatórias em 30 dias, 28 programas apenas. E aí, esse segundo volume, vocês podem acessar via internet, inclusive, ou alguém fisicamente, se tiver acesso, tem um debate sobre as lacunas legislativas na regulação, sim, do campo. A gente precisa de um marco legal para o nosso campo, conciso, articulado, enfim. As dificuldades de impor sanções administrativas às empresas. Essas empresas, a gente está fazendo agora um levantamento, professor, sobre, que você já faz, acho, né? Quem financia, né? Como é que esses programas se sustentam? E é uma fortuna, e aí quando você impõe uma multa, você impõe uma multa de 120 mil. Quer dizer, vale a pena violar direitos humanos no Brasil. Pois então, assim, isso não coíbe. Enfim, limites da ação do sistema judiciário, sim, a gente precisa discuti-los. Limites e potencialidades da autorregulação, como visto, o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros é um instrumento de autorregulação, mas é absolutamente, solenemente ignorado. E tem aí o debate sobre a tendência mundial de corregulação mesmo. E regulação, estamos falando de lei, estamos falando de instrumento democrático, estamos falando, inclusive, de experiências que não são experiências de países que têm a democracia mambemba ainda. Nós estamos falando de Estados Unidos, de França, de Inglaterra, de Suíça, de Suécia, enfim, de países com democracias longevas e consolidadas. Numa frase 3, e aí apenas para realmente finalizar, nós estamos começando a estruturar um banco de dados, porque o governador colocou muito bem aqui o quadro da violência física, né? Então, ele articulou muito bem o quadro físico. A gente precisa estruturar o quadro simbólico e o seu impacto no quadro social, que consideramos como real. Ou seja, em outras palavras, a contribuição do campo da comunicação de massa na estrutura, na ocorrência assim, de violências físicas. A gente não pode mais negligenciar isso, porque, vou falar de uma forma simples, que dá para compreender, nós formamos mentalidade. E se nós dizemos diuturnamente
em todos os cantos, para todos os cantos desse país, que a lei não presta, é fraca, e que eu tenho que realmente, policial, você tem que realmente botar o cara na parede e dar uma coça. Você tem que fazer sua justiça com as próprias mãos, porque a justiça não vai resolver. É claro que isso tem impacto no quadro social real. Então, nós estamos estruturando, nós já temos essas categorias de violações, a gente quer ver qual é esse impacto desses discursos no Brasil. E aí a gente, aqui somente a título de ilustração, mesmo porque não vai mais dar tempo para nada, a gente fez uma pequena projeção de uma malha de alcance, de um programa da Record. Ele alcança, que é o Cidade Alerta, ele alcança os 26 estados, mais o Distrito Federal, e esse programa ele foi escolhido para essa projeção, porque na pesquisa é o que mais infringe leis e vem infringindo leis e violando direitos. Ele está, como disse, em todas as unidades da federação, são produções, essa produção é em São Paulo, né, mas ela é repetida, ela é retransmitida para todo o Brasil, com o reforço de programas locais nessas unidades aqui. E aí fizemos uma pequena projeção de apenas na Grande São Paulo, com apenas um pico de audiência de 11,4 pontos, se atinge uma população de 2,3 milhões de espectadores, dizendo: democracia não serve, tem que fechar Congresso Nacional, a polícia tem o direito sim de matar quem matou, você tem que torturar, você tem que violentar, enfim, você tem que fazer justiça com as próprias mãos. Então, é isso. Obrigada, gente.